E para o painel De Dentro para Fora, chamo ao palco Léo Capote, designer, nascido e criado no centro da capital paulistana, dentro de uma loja de ferragens, logo cedo estabeleceu uma intimidade com martelos, pregos e parafusos, que o fizeram enxergar um novo universo de possibilidades. Alessandra Clark, Nuno Franco de Souza, do estúdio Mameluca. As criações e as raízes dos criadores da Mameluca são retratados no nome do estúdio de arte e design, que significa a mistura do branco com o índio ou o casamento do europeu com o latino. Daniel Alves, formado pela Faculdade de Belas Artes, o designer de interiores está à frente da UPIC, startup que visa democratizar o design de interiores, tornando-o acessível a todos, já tendo atendido mais de 400 clientes. E Sérgio Cabral, graduado em design industrial e pós-graduado em design de interiores na FAAP, teve mestres como Marcela Flalo, Edson Baroni e Agnaldo Farias. Trabalhou com Nildo Capolongo e Marco Aurélio Viterbo. Foi um dos fundadores do escritório de arquitetura e design Super Limão Estúdio. Por fim, chamo ao palco o mediador deste painel e curador do CONAD, Vair de Paula. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela presença maciça. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos patrocinadores, que sem eles a gente não ia conseguir montar um evento em um panorama com essa magnitude. Eu, a Lia Strauss e a Silvana pensamos em sair um pouco da história do design como produto ou como estética. E quando a gente pensou em design além da forma, a gente queria propor discussões, painéis, conversas, reflexões que saíssem da caixa, daquele perímetro que a gente estava acostumado de pensar o design. A gente não queria reinventar a roda, não é isso. Mas a gente queria exatamente propor novas tratativas sobre design. Hoje em dia a gente tem novos tipos de família, novos gêneros sendo descobertos, novos campos sociais e campos de comunicação. A gente tem um conceito hoje do futuro now, que a gente tem que repensar que tudo aquilo que a gente pensava no passado, hoje em dia, está acontecendo no dia a dia. Então, todas as questões de mudança da sociedade, comportamentais, sociológicas, antropológicas, elas são fundamentais para a execução do nosso trabalho com maestria, como designers, como designers interiores, como fomentadores de uma nova estética para dentro da casa das pessoas. E esse painel de hoje, a gente chamou uma turma multicultural, extremamente talentosa, com esquemas. Faltou uma pessoa, que foi o Fusca, que vocês viram o cachorrinho do Sérgio que não veio, deveria ter vindo, mas a gente chamou essa turma porque eles têm como base exatamente o pensar fora da caixa. E o Daniel, que veio com uma outra história, uma outra vertente, que para mim foi uma vertente muito original e muito única, porque ele eu acho que o mais jovem aqui da turma. O Léo eu já conhece de longa data, é novinho, mas conhece de longa data. E aí o Daniel vem com uma outra história dentro desse pensar o design. Eu não sei se a gente vai repensar o conceito do design. Talvez a gente queira desenhar um novo conceito de design, um pouco mais abrangente, um pouco mais heterogêneo, sempre calcado pela ética, que é o fundamental, eu acho que é o elemento ímpar, o elemento base que permeia todas as nossas ações, inclusive o design. Então, vamos começar. Eu vou fazer primeiro uma perguntinha, pegar a cola aqui, porque eu fiz uma colinha, uma cola tecnológica, que acabou de sumir. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou começar pelo Léo, que está aqui na ponta. Que boa parte da sua veia criativa você delega a ter vivido numa oficina na sua infância. É isso mesmo? Boa tarde a todos. Sim, eu nasci, fui criado e até hoje trabalho dentro de uma loja de parafusos, ferragens, ferramentas. A loja tem 63 anos e lá dentro tinha realmente uma oficina de eletrodomésticos ali nos anos 50, né? Então consertava geladeira, televisão, eletrodomésticos pequenos. É um perfil muito novo para gente, não é aquele perfil acadêmico formal, né? E você acha que esse Léo criança que mexia com isso,
ele tá aqui hoje desenhando as coisas com você. Essa informação que você pegou na sua base, que a nossa base é o que forma a nossa mente criativa, sim. Foi isso que te fez fazer esse tipo de produto hoje em dia? São recursos do passado que vem o tempo inteiro? Eu acho que no começo foi uma coisa meio experimental, que depois meu irmão, como arquiteto, me deu um caminho de dizer, você tem que fazer design de produto que funciona com o que você faz. Então tinha peças desde os 12, 13 anos, tinha uma oficina dentro da garagem de casa. E ele me deu esse caminho, eu conheci a faculdade, cursei desenho industrial e conheci o universo. Mas eu dei continuidade pelo lado mais complexo, o lado mais difícil, que vem ao contrário do design de produto, né? Que é o design mais autoral e mais único, que é mais complicado de trabalhar, mas é o que me dá mais prazer mesmo. Eu queria perguntar, você tem um trabalho tanto de design quanto de design arte, que é um pouco mais ousado, talvez um pouco menos comercial. Como é que você diferencia uma vertente da outra? É mais difícil trabalhar com essa parte. Deixa eu ficar para cá, porque ele está olhando para mim e ele vai ficar com o torcicolo, gente. Da continuidade assim, no trabalho com peças únicas é bem complicado, mas a gente também executa muitas partes como um designer normal, né? Normal é ótimo. Em cima de trabalhar em cima de briefings e criações específicas para empresas que nos procuram, mas o que move a criatividade é a essência da troca da função de objetos clássicos que a gente está acostumado a ver sendo usado de uma forma e você faz ele ser usado de outra forma e ainda a exigência é de que funcione, que trabalhe da forma que você quer. Então é uma linguagem de troca de funções, assim, o pensamento sempre é em cima de pegar uma coisa que a gente está acostumado a ver e trocar por outra, juntando vários ou às vezes usando uma só de uma forma mais forte, né? Eu vou passar um pouquinho agora, mudar para a Lê e para o Nuno, que não sei se vocês viram a última coleção que a Mameluca fez, que lidava com um tema absolutamente fora do nosso repertório, que era libido. Eu achei ousadíssimo, eu saí da feira impactado com aquela proposta, que é uma coisa que a gente já devia ter pensado na libido no design, na libido dentro da história. E aí vocês têm uma história que vocês unem competências distintas, né? Fotografia, biologia, design. Como é que essas áreas interagem? Até que ponto o trabalho de vocês... Agora eu vou passar para lá de novo. Como é que vocês interagem com essa história de todas essas mídias, todas essas informações que permeiam a base do seu trabalho? Oi, boa tarde. Bom, eu acredito que a gente faz o que a gente vê por aí, né? O reflexo da nossa existência. Então, como você foi criado, o que você vê, tudo vem para você como um incentivo à criação, né? Nuno, a gente trouxe o representante da Lemar. Nuno, por favor, se manifeste. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, esses inputs todos, na verdade, são inputs. Realmente eu estudei Biologia, eu fiz Engenharia, não terminei nenhum deles. O único curso que eu acabei era um curso de Fotografia de 1 ano, mas sempre estive muito ligado com Design e Arquitetura. Se eu acho que isso traz alguma coisa ao nosso trabalho, eu acho que não. Porque, na verdade, toda a coleção que lançamos, que fazemos, que criamos, ela tem um conceito e a gente quer contar essa história. E raramente até a fotografia fez parte de alguma coleção nossa. Temos alguns objetos, porque temos uma coleção que tem fotografia, mas como queremos sempre contar uma história diferente, recorremos sempre a materiais diferentes, técnicas diferentes. Então esse background, a única coisa que eu acho que realmente marca muito, no caso que a Alessandra sempre trabalhou muito com o mundo da arte, acabou-nos trazendo isso para nós, que optámos por trabalhar com coleções de séries limitadas, tudo isso. Isso é uma das coisas que mais marca. E no resultado final pode acontecer qualquer coisa, tanto pode ter um anel como ter um balanço para uma família inteira. Então não é que eu acho que a biologia, a ciência ou a fotografia, uma coisa funciona, é que a engenharia ajudou no processo disso da concepção final das peças. Mas
Acho que não tem nenhuma regra especial, que participa mais a parte portuguesa, a parte brasileira, a tecnologia, a arte, não tem... Como é que pintou a história da libido como fio condutor de uma coleção? Como é que veio esse input exatamente fora da... A gente está pensando em termos de caixinha, de situação, de forma, de proporção, cor. Como é que vocês pegam uma informação tão emocional, puramente emocional e sensorial para criar um produto? Então, eu acho que foi muito pela nossa coleção de 2016, né, no que era o plano simbiótico, que a gente começou a falar sobre a relação interpessoal na sociedade, sobre os mundos individualistas e como eles se convergem, né, e a forma como você tem que trabalhar essa convergência e essa interação. Por mais que você não queira, você vai estar sempre em contato com a pessoa que está do seu lado. Né? E a partir daí a gente foi vendo a dificuldade que as pessoas têm na convivência, em abrir mão de espaços e ceder, entendeu? E pegar coisas que supostamente não são suas, né? E aí a gente começou a trabalhar essa relação entre as pessoas. E claro que quando você vai falar sobre a relação entre as pessoas, você acaba falando que não é só uma coisa de tato ou visual. Você acaba utilizando todos os sentidos, né? O cheiro, paladar, o som, na audição. Então, você acaba vendo tudo como um conjunto, né? Nada separado. E a gente tentou separar todas essas questões libidinosas para a gente tentar fazer uma identificação de cada ponto que você gosta do sensorial em cada objeto. E aí, então, falando de separar, a gente vive um momento onde nunca foi tão fácil transpor distâncias e nunca foi tão difícil entrar em alguns países. A gente está tendo esse problema aqui no Brasil, com a Venezuela querendo entrar e o governo querendo barrar. A gente tem visto imagens muito pungentes e muito fortes sobre êxodo, e então os limites estão sendo rompidos a contragosto. Vocês têm influências nitidamente europeias, que é o caso do Nuno, e brasileiras, que é a sua. Como é que essa simbiose dessas influências? Vocês procuram um canal, uma identidade brasileira, uma identidade universal? O que foi permeando isso? Olha, eu não acho que seja uma questão cultural, e nem por homem e por mulher. Somos pessoas completamente diferentes. Isso é bom, né? Pois é. Nuno, você concorda com isso? Concordo. Mas é aquilo que voltamos outra vez à mesma história dessa questão do Portugal-Brasil. É que a história que nós tentamos contar é uma história que as coisas é sempre universal. O trato interpessoal, a libido, a outra era assim, que era a semente da vida. Isso são coisas universais. Então acho que essa grande diferença entre Portugal e Brasil, que se podia refletir nas peças, não se reflete, porque nos dois lados, libido, por exemplo, é meio um tabu, não é? Então é uma coisa que não se fala abertamente. E nessa última coleção a gente fez questão de ter coisas libidinosas, que era o foco, assumiu formas do corpo humano que tinham que ser assumidas, mas Portugal-Brasil, continua a dizer, acho que a gente se encontra sempre aí no meio para tentar contar uma história. Então não fica mais marcado um trabalho ou outro, um país ou outro, uma tradição ou outra. Sérgio, sua vez agora. Você tem uma trajetória de sucesso com o Subestúdio Limão. E você, ao mesmo tempo, faz design de produtos, cenografia e uma série de outras mídias, de outras formas de comunicar a sua expressão. Você acha que hoje em dia um profissional contemporâneo ele tem que ser esse multitasking, ele tem que ser uma pessoa um polvo que tem que ele tem que ter com essa informação, receber todos os inputs e gerar produtos, e gerar demandas para todos esses campos? Não vejo isso como uma regra, né? Eu faço isso porque eu me sinto bem assim e gosto de transitar por esses universos. Mas não acredito que você necessariamente precise ser um profissional multitask. É claro que entender um pouco do que acontece em todos os âmbitos ou nas áreas relacionadas a isso faz bem, né?
mas não vejo isso como uma regra, não. Eu acho que você pode hoje transitar pelos alguns universos que te dão prazer e fazem sentido, como você pode ser um especialista em um determinado ponto, que você também, né, com dedicação ali, tempo, vai ser bem sucedido. A gente vê hoje em dia criadores como Marcel Wonders, que cria tudo, sofá, casa, barco, é a história do Philip Stark, é a história de grandes nomes do design e do design de produtos, design de elementos, de conceitos. E por isso que eu perguntei isso, porque a maioria de vocês tem um pouco essa característica de passar a história do design puro e simples. Parece que ou é a tendência, que vai sendo naturalmente implementada, ou talvez seja uma questão comercial, mais fácil. Agora, Léo não, vou falar com o Daniel agora. O Daniel está fora dessa história. Todos nós precisamos dos novos criadores, ou criadores que não estão dentro do mainstream, que estão dentro de uma indústria, dependem de patrocinadores e apoiadores para conseguir executar seu trabalho e transformar aquela ideia numa realidade. E o Daniel trabalha com um anjo protetor, um anjo investidor. Me explica essa história do anjo. Eu adorei a imagem do anjo, entendeu? Do anjo investidor. Me explica essa história, como é que funciona isso? Como é que essa nova geração de criadores de design pode fazer uso de tecnologias para ter mais sucesso comercial? Bom, boa tarde a todos. Essa figura aí do anjo investidor é uma questão que é muito tradicional, é muito comum no mercado de startups. Quando você tem uma ideia, e hoje a gente fala muito que no mercado de startup, quando você está testando alguma coisa, uma ideia ela ainda tem pouco valor. E você precisa exaustivamente conseguir testar, experimentar, mostrar um pouco de tração daquilo que você quer fazer. Né? Então, por exemplo, o nosso propósito sempre foi democratizar o acesso ao profissional. No Brasil, a gente tem 85% das reformas sendo autogeridas. E aí você fala, como é que eu vou conseguir construir alguma coisa que realmente traga impacto se você não tem capital abundante para isso? Então, desde o começo da nossa jornada, primeiro é como a gente chama de bootstrap, né? A minha sócia, a Márcia, ela sempre investiu na empresa, mas depois, quando a gente pivotou, e aí tem as palavras-chave de startup, né? Vocês vão ver que eu tenho mania de falar várias delas, porque a gente fica acostumado com isso, mas pivotar é mudar o modelo de negócio. E aí, quando a gente pivotou, a gente estava mais uma vez com capital zerado e tinha uma oportunidade de mercado, a gente já tinha testado algumas coisas que indicavam um pouquinho de tração. E aí você precisa de um gás, de um fôlego. Esse é o momento que entra a figura do investidor anjo. Um bom investidor anjo não é um cara que você fica muito chateado no começo quando você fala, pô, eu tenho uma coisa bacana, mas ninguém quer investir. Mas um bom investidor não é aquele que coloca dinheiro especificamente na ideia. Ele é o cara que coloca dinheiro quando você mostrou que aquilo vai chegar a algum lugar. E aí a gente teve como primeiro investidor anjo, nessa segunda etapa, a ACE, que é uma aceleradora. Né? Então eles... Explica a aceleradora. A aceleradora, é verdade. Vamos lá. A aceleradora de startups são empresas que elas criam uma metodologia de desenvolvimento de negócios para te ajudar a sair do momento zero para dar os primeiros passos, né? Então não é um momento que você está pensando muito em ganhar dinheiro ainda, mas é um momento de você conseguir entender se existe um caminho para aquela tua proposta. E a ACE é conhecida hoje como como a melhor aceleradora da América Latina. Eles têm uma fama bem bacana, uma metodologia legal, e a gente participou de um processo lá. Esse processo levou... Tem um mito de startup também, viu, gente? Todo mundo fala que startup é criar um business e depois de um ano você está milionário, vai ficar tomando gin tônica e aperol na praia. Não tem nada disso, viu? Só o processo de aceleração da ACE, ele durou no primeiro período 4 meses, e aí era só validação. E no segundo período, quando a gente recebeu o investimento, a gente ficou mais 6 meses ainda sendo orientado por eles, debaixo das asinhas lá. Foi quando o negócio saiu ali do zero
a gente bateu quando eu tinha saído da Ace, acho que eram uns 100 clientes atendidos, mais ou menos naquele momento. E aí agora, por exemplo, quando vocês anunciaram, a gente quando escreveu aqui para o Conad, estava em 400 clientes atendidos. Faz 2, 3 meses, estamos em 700 agora. Então, o negócio depois, quando ele é exponencial, ele vai tracionando muito rápido, só que você não ganha dinheiro, você demora para ganhar dinheiro. Aí você precisa do investidor. E anjo, só para completar, fala-se muito porque também a gente tem um conceito de smart money, é um cara que vai conseguir investir o dinheiro, mas com a expertise de mercado dele, ele vai conseguir te ajudar também. Então, é uma pessoa que ela tem conhecimento que possa unir tanto o valor para você trabalhar, para você queimar gastando aquilo, quanto a expertise de mercado dela que você não tem. Então, você diria que os atributos de um designer necessários para que ele se torne um bom empreendedor seriam? Acho que os empreendedores, e aí vou extravasar um pouquinho de designer, tá bom? Para ser um pouco mais amplo. Acho que os empreendedores que eu mais admiro, eles são pessoas que não têm medo de acharem que são burras. Porque o nosso mundo de hoje ele vem mudando a uma velocidade tão rápida que acho que o maior valor que eu aprendi em todo esse tempo é que você precisa estar o tempo todo aprendendo. Então, se você se acha muito esperto, você vai lidar com várias coisas que você não faz ideia ainda no caminho do empreendedor. Eu sou designer, mas para deixar uma empresa de pé, a gente precisa saber um pouco de financeiro, de administrativo, de marketing digital. Você precisa fazer uma série de coisas que não estão no escopo, naquilo que você aprendeu na faculdade, em momento nenhum. Então, acho que um bom empreendedor, se tivesse que dar algumas características chaves para ele, seria primeiro o propósito, porque você vai ter vários momentos bons e ruins, e na hora que você estiver mal, você tem que ter certeza que você está em frente do seu propósito. Segundo, que é o que minha sócia mais fala, que é a inteligência emocional, porque tem 90% do tempo do dia você tem vontade de chorar. E resiliência também para ser forte, mas acho que propósito, inteligência emocional, são coisas mais fortes do que as próprias características técnicas que nós desenvolvemos o tempo todo. Sérgio, vou te fazer uma pergunta baseada num depoimento seu. Então, você defende que hoje o profissional ele precisa ocupar o espaço e não derrubar o espaço. Dá uma explanadinha sobre esse assunto para a gente. Em cima disso, um pouco, o que eu vejo hoje você tem muitos espaços construídos já. E a gente vem vindo de uma postura onde a gente entra naquele lugar e talvez para querer imprimir uma personalidade nossa, a gente tem que derrubar aquele espaço ou fazer uma reforma drástica naquele lugar para atingir uma outra forma, né? um outro conceito naquilo. Eu vejo um pouco que você pode também, de uma certa maneira, respeitar aquele lugar que já está lá, que tem seus materiais, que tem suas características, que tem seu tempo impregnado ali na parede, no piso, no teto, e conseguir entender o que é aquilo, tirar partido daquilo e fazer daquilo uma nova estética, sem você necessariamente ter que pôr abaixo ou ter que fazer uma reforma muito grande, isso visando, claro, custo, o reaproveitamento do material, você prolongar a vida útil do material, você preservar a história disso, você respeitar a história daquele material, daquele lugar que ele tem. Então, é um pouco nesse sentido, onde existem, acho que, muitos lugares que podem ser ocupados, né? Não nessa maneira que a gente escuta hoje da ocupação, né? Mas ocupar o lugar e entender qual é o que ele tem de qualidade, o que ele pode nos oferecer para atingir uma outra forma, uma nova estética ali. Falando em reutilizar, Léo, você é campeão nisso, ou de dar uma nova forma, uma nova aparência para um produto. Você já falou que foi pelo fato de você ter um histórico de oficina, mas transcende a isso. A sua aproximação com essa dinâmica de mostrar uma poltrona de arruela, utilizar colheres, pás de pedreiro, é um viés de que talvez esteja muito desperdício no mundo, tem muito material no mundo, ou é só uma questão estética?
Na verdade, começou com uma forma de conseguir mostrar que aquilo pode ser outra coisa. Nunca tive um apelo de sustentabilidade como primeiro plano de trabalho, mas é claro que o conceito consegue trabalhar isso de acordo com cada matéria-prima que a gente recebe, o desafio de trabalhar com ela. Mas eu acho que o que mais move é conseguir fazer uma coisa virar outra com sucesso. Nem que seja para ser uma poltrona, um armário, uma peça única, mas é muito interessante. E aí diversos trabalhos vão aparecendo com a matéria-prima das empresas, né? Então, dão desafios para a gente para trabalhar com materiais novos e cada vez mais diferentes. Você deve pirar quando vê um depósito cheio de coisas, esse tipo de coisa. É um problema, né? O ferro velho, eu agora já tenho mais controle de ir no ferro velho. No começo eu acumulava muito mais, e agora é bem mais pontual assim, os trabalhos. Já são na faixa de 600 produtos diferentes e é bem complicado para você ter, nem que seja um de cada, é quase impossível, né? Então a gente está trabalhando bem mais pontual nas criações do que ficar acumulando mesmo. Já passei um pouquinho dessa parte. Ale e Nuno, vocês são conhecidos um pouco, apesar da seriedade do trabalho de vocês, pela irreverência que está contida no produto ou no conceito. Vocês acham que é um elemento necessário? A irreverência é um toquezinho para fazer discutir, para fazer pensar, para não levar aquele a sério de uma forma formal e chata e começar a pensar o design além das questões básicas? Eu até agora não entendi o que é ser irreverente. Você está sendo agora comigo. Vocês têm uma certa estética mais, não diria divertida, mas que está um pouco à margem. Quando você discute um pouco, quando você está fora da margem, você está sendo irreverente, você está descumprindo alguns códigos. Então, a gente está sempre achando que uma peça, primeiro, pode virar a ser outra. Né? Que uma peça não precisa ter uma utilidade só. Então, a nossa ideia está sempre tentando trabalhar de formas como que a pessoa que tem essa peça em casa possa estar utilizando ela de diversas formas, dependendo da necessidade daquele momento atual dela. Né? E trabalhar com os materiais. Né? A gente usa os materiais a nosso favor. Né? A partir do momento que a gente quer transmitir alguma coisa, a gente vai em busca do material que melhor cabe aquele objeto, aquele móvel, aquelas características do conceito. O Léo tem uma dinâmica que talvez a matéria-prima define o produto. Vocês são o contrário ou acontecem as duas coisas? Acontece de tudo. Na verdade, com o Mameluca acontece de tudo. A irreverência eu entendo, porque, por exemplo, o que acontece connosco é que temos várias peças que não têm um padrão. Quer dizer, as cadeiras não têm 4 pés. Acho que nunca desenhou uma cadeira com 4 pés. Então, várias vezes, quando as revistas pedem fotografia para fazer uma matéria, não, mas isso é o quê? Qual é o tamanho disso? Porque nós normalmente não mandamos nem com uma pessoa do lado, então não tem uma referência. Mas é uma coisa que acontece. Nós não é uma coisa padronizada. A cadeira não vai ter 4 pés, a mesa talvez não esteja direita. Então, um conjunto de coisas que se repetem, mas faz parte da maneira de contarmos a história. Por exemplo, essa cadeira que eu me lembrei, que é uma peça de metal contorcida, ela nasce da obra de uma artista brasileira e a peça dela é exatamente uma peça de metal que sai do plano e cresce na outra dimensão. E como tal não vai ter um pé. E se isso é irreverente, não, se fosse, somos irreverentes. A gente faz muita questão de fazer coisas, de fazer diferentes. A gente faz questão de fazer diferentes, porque para contar essa história tem que ser diferente, para poder cutucar as pessoas, o produto tem que ser diferente, você tem que realmente olhar. Essa cadeira que eu estava dizendo, a gente já vendeu, e uma das pessoas que eu pergunto, como é que está a poltrona? Não, a escultura está linda no jardim, mas não é uma cadeira, a gente desenhou uma cadeira. Só que não tem o formato normal de uma cadeira e ele achou que era bonita demais, chama de escultura. Reza uma lei do mercado que, aliás, é uma dinâmica. A gente tem muito produto no mundo. A gente tem muito celular, muita bolsa de grife, muita poltrona assinada, e que por trás dessa venda certa, o que faz o sucesso de um produto
é o serviço por trás dela. Daniel, o que você acha que a gente pode oferecer nesse sentido de criar uma dinâmica de serviços atrás de cada serviço? Até que ponto o profissional tem que estar se reinventando, com um website, uma linha direta com o consumidor, o designer, o produto? Que dinâmica que você acredita que seria a ideal nesse tempo de serviço para colocar um produto mais certo no mercado e com maior nível de comunicação com os clientes? Acho que para encontrar um modelo bacana, você tem que ter 100% de foco no usuário, 100% de foco no consumidor. A gente tem vários bons exemplos disso acontecendo o tempo todo hoje. Por exemplo, vamos falar aqui de Netflix, né? Ela empoderou o consumidor a poder escolher aquilo que ele vai assistir no momento que ele quer assistir. E se você tiver um problema na Netflix, você vai conseguir ligar, por mais bravo que você esteja, em 5 minutos depois você vai ter se tornado o melhor amigo da pessoa que te atendeu. O tempo todo, hoje no nosso serviço, a gente nunca impõe alguma coisa a alguém. A gente testa, experimenta e vê quais são os feedbacks daquilo para poder contornar e criar uma solução que esteja 100% adequada ao usuário. Acho que, nesse sentido, volta uma coisa que eu falo o tempo todo. Assim, para mim fica muito claro que o que funcionou nos últimos 100 anos não vai funcionar nos próximos 10. Então, e também não tem uma receita de bolo. Então, se a gente não estiver atento ao que as pessoas estão o tempo todo dizendo para a gente, e acho que os designers eles fazem muito bem isso, né? Porque aqui acho que todo mundo, como o Sérgio tinha falado há um tempo atrás, tem um ponto em comum que todo mundo trabalha muito focado na experiência das pessoas que nos contratam. E o design de interiores ele já nasce com isso, ele nasce tentando compreender o próximo para poder encontrar uma solução. Acho que todas as empresas e todos os serviços daqui para frente, eles têm que estar o tempo todo prestando atenção nisso. O que o meu cliente quer, o que ele está falando é absurdo, faz sentido, eu tenho como construir uma solução para ele. Acho que se reinventar no mundo de hoje é você estar o mais disponível possível. A gente já está disponível, né? Eles já acionam a gente o tempo inteiro, ainda mais com o WhatsApp hoje em dia. Agora, Sérgio, aproveitando a história desses inputs que a gente recebe do cliente, você que tem uma história com Super Limão, super dinâmica, era uma parceria? Até que ponto você impunha um pouco a sua estética ou o seu conceito? Ou era uma parceria full-time, e é uma parceria full-time criador-cliente? Não, a gente não chegava a impor para o cliente alguma coisa, pelo contrário, assim, era mais um processo de cavocar o cliente mesmo, até conseguir entender toda a dinâmica dessa pessoa com a casa, ou escritório, ou empresa, ou o que fosse, né? Então, era sempre um processo realmente de perguntas, de observação, desde a roupa que o cara entrava no escritório, como sentava, como fala, as referências que traz, as lembranças, as casas que ele teve. Então, era sempre um processo de entender muito isso, juntar tudo isso, né, dentro de um saco e aí tentar tirar esse resultado formal, conceitual, desses inputs do cliente. Até por isso que os projetos do Super Limão são muito individuais, porque somos indivíduos, né? A gente assim nunca entendeu fazer uma casa para uma pessoa igual para outra, né? A gente não entende, né? Assim, nunca foi um partido isso do escritório. Então, acho que foi sempre essa conversa muito direta com o cliente e sempre tentar entender muito bem quem é essa pessoa que está sentada na sua frente, para conseguir e aí uma consequência disso é um resultado formal distinto, né? Único, porque você está lendo um indivíduo e está transportando aquela leitura para um plano em 3 dimensões. Ok. Agora fazer uma pergunta meio... eu entrei numa polêmica recentemente falando sobre o universo das cópias, que infelizmente graça um pouquinho ainda no nosso métier. Um produto para ser desenvolvido, original, ele demanda uma série de esforços de todos os setores, tanto do criador que desenvolve um conceito, vai atrás da matéria-prima, erra e perde tempo, perde noites, perde
intensidade ao longo desse processo para ele lançar um produto. Quando esse produto, se for muito bem aceito no mercado, na próxima exposição, na próxima feira, a gente já vai ver um produtinho parecido, ou que lembrava, e que é uma mácula, talvez, pelo fato de a gente não ter, no nosso campo, um estudo crítico. Não existe, tem a crítica de teatro, cinema, gastronomia, qualquer literatura. A gente não tem no Brasil um exercício crítico da arquitetura de interiores, do design ainda. Léo, como é que você lida com cópia? Mal, né? No meu caso, se o cara quiser copiar, ele está ferrado. Porque literalmente, por causa do ferro. A maioria das peças tem uma complexidade de montagem. Algumas peças menores a gente até se preocupa um pouco com a cópia, mas eu acho que não complica muito, porque vai acontecer. Se acontecer, a gente vê o que faz, né? Porque não tem como controlar isso. Mas um grande amigo, Hugo França, disse para mim, quando copiaram uma peça dele, compraram numa galeria de fora e ligaram para ele pedindo para restaurar. Ele pediu a foto e a pessoa mandou a foto e ele falou, mas essa peça não é minha. Ele falou, está assinado, comprei numa galeria italiana e está assinado, mas não é minha. E ele, em vez de ficar bravo, ficou contente, falou, pelo menos assim meu nome está sendo reconhecido e assinam por mim, mas eu não ganho. Mas contente ficou quem vendeu, que não teve que pagar para ele, né? Essa foi um pouquinho da tristeza, né? Mas ele não estava tão triste, não. Sérgio, te incomoda esse universo das cópias? É uma coisa que te afeta ou não te afeta? Na verdade, assim... De conceitos até. Pensa numa coisa que você fez, depois você vê uma coisa parecida. Não me afeta muito, não. Assim, eu fico mais preocupado no que eu tenho que fazer hoje do que as coisas, né? Assim, a partir do momento que você concebeu, fez e aquilo foi, a gente tem um próximo cliente, um próximo projeto. Então, assim, se for gastar energia com aquela pessoa que copiou, aí você vai ficar em um looping e não funciona. E eu também vejo um pouco disso. Se o cara copiou, é porque ele viu que aquilo fazia sentido, que aquilo era interessante e que aquilo, né, é bacana, senão não copiaria, né? Ao mesmo tempo, eu também entendo que não que seja positivo, né? Mas a cópia transformou o design em algo democrático hoje. Não que seja bom, né? Mas você encontra hoje cadeiras IMES, por exemplo, a preços incríveis, né? E quando que isso foi possível? E um dia foi o que eles queriam também, né? Esses caras queriam que o designer fosse democrático e só foi possível isso através da cópia. Então, assim, existe aí um desconforto, ao mesmo tempo ficou acessível. Então é difícil, né, criticar, ao mesmo tempo aquela pessoa também pode ter. Então tem aí um paradigma. Daniel, no universo passado, essa história da informação, existia um termo que chamava inconsciente coletivo. Então, se eu pensava num sofá como esse, e o Bruno pensava num sofá como esse, era talvez uma coincidência ou uma soma de fatores. Hoje em dia a gente tem um input violento de imagens geradas por internet, por Instagram, rede social e todos os canais. Você acredita que a gente vai encontrar um caminho de separar o joio do trigo da peça original de uma cópia, de uma inspiração muito banal? Eu acho que, assim como o Sérgio falou, a criação do design, principalmente de peças autorais, ela é uma coisa que existe muito mais do que o produto pode mostrar o significado, né? É mais importante muitas vezes a construção, como que aquilo aconteceu do momento da concepção até a execução, do que exatamente como aquilo vai ser comercializado. Então, eu não sei como que a gente vai conseguir no futuro separar o que é cópia do que o que é original, mas é perceptível que realmente existe uma necessidade de democratizar não só serviços, mas como produtos, e que todo mundo enxerga no trabalho de todos eles que o trabalho é tão belo e tão bem feito que mais pessoas querem ter vontade de ter e algumas pessoas andam copiando para fazer isso. Eu acho que existe, até na brincadeira do Léo, quando ele
quando ele está onde é que você pega teus materiais, no ferro velho, por exemplo, né? No ferro velho, o Léo ele tem a possibilidade que o olhar dele faça uma curadoria para ele projetar aquele determinado produto que vai ser vendido, e aquilo se torna de uma forma tão específica que cada vez fica mais distante e impossível da cópia. Acho que os verdadeiros artistas que têm essas características, o próprio fruto do trabalho deles o coloca tão distante da possibilidade da cópia que a gente não vai conseguir ver isso replicado. Esses produtos que estão hoje na prateleira, cadeiras IMES, que a gente vê aí por 200, por R$189, você compra super barato, por quanto tempo eles não permaneceram sendo únicos até que fosse possível que fossem copiados, né? Então, acho que mesmo quando a gente vê hoje uma réplica de uma IMES, a gente fala, pô, legal, tem mais gente tendo? Tem, mas por muito tempo o objetivo e o legado daquele artista perdurou até que chegasse nesse momento. Eu acho que a tecnologia é sempre um possibilitador de você... vai sempre possibilitar com que você, no futuro, evite com que hajam cópias ou com que hajam materiais, que esses materiais muitas vezes não têm a mesma ergonomia do projetado, a mesma qualidade, e no futuro talvez a gente consiga padronizar isso através de tecnologia, criando cada vez mais laudos, criando cada vez mais circunstâncias. Mas eu, de fato, não consigo responder para você qual vai ser esse caminho hoje, como que a gente vai fazer esse desafio. Você falou uma frase que eu acho que ficou aqui na minha cabeça. O que funcionou nos últimos 100 anos não vai funcionar nos próximos 10. Isso é uma mudança de paradigmas muito forte. É óbvio que a gente tem um conceito que tem que permear todas essas novas ações, os novos processos, que é a ética. Quando a gente fala de uma cópia, em tese, a gente está falando não de democratizar um produto. Conceitualmente, a gente está falando de plágio, né? De se apropriar de uma ideia de outrem para facilitar o acesso desse produto. E eu fico pensando, de novo, naquela história. Eu quero ter algumas coisas, tipo uma poltrona do Sérgio Matos, um projeto do Sérgio, algumas coisas que... algumas estão no meu alcance, algumas não estão. Desejar o que você não pode, e o mercado talvez oferecer essa cópia, não é você dar manutenção a um processo errado. Assim, eu vou ter acesso a uma coisa que eu não teria só porque tem uma gestão de marca atrás que fala que aquele produto é um produto bom, é bem aceito pelo mercado e me coloca junto de outros iguais numa plataforma. Talvez a gente tivesse que pensar na acessibilidade de produtos, como foi pensado na Bauhaus, que era para ser isso, que eram caros, né? Mas criando novos produtos para novas marcas, com qualidade e talvez expressando o desejo não expresso da consumidor de receber isso. É porque eu sou virtualmente e violentamente contra a história das cópias. Então, quando vocês falam de acessibilidade da cópia, isso me assusta um pouquinho. A gente tem no nosso mercado, eu vou ter que estender um pouquinho o que me pediram, a gente tem um pouco isso. O ano passado, numa dessas feiras do setor, o Alex e o Andrezinho da Agi estiveram aqui antes. E eu sei que até falaram sobre mim. E eu fiz um post no site deles falando de uma certa unicidade de desenho que tinha em quase todos os estandes. Eu vi, acho que, mais de 10 ou mais de 15 ou mais de 20 poltronas de madeira com couro que lembravam as poltronas do Sérgio Rodrigues, ou que tinham aquela estética. Eu sei que é difícil criar, mas vocês são criadores violentos. O mercado não aceita tão facilmente as novidades, o mercado quer mais o que está no mainstream para ter um sucesso comercial. Vocês lidam facilmente com isso? Alguém responde. Eu só vou completar a última pergunta, porque eu acho que tem uma coisa muito grave aqui no Brasil, que o próprio instituto que deveria defender, não defende as patentes criativas. E isso faz com que o processo criativo seja diluído, né, como uma mera consequência do mercado. Né? A gente teve
peças copiadas que as pessoas mandavam pelo Instagram para a gente. Olha, eu não tive dinheiro para comprar, mas aqui, eu fiz parecido. Eu matava. E eu só dei os parabéns, falei, que bom que você conseguiu ter. Né? Mas assim, era uma pessoa do fim do mundo, lá do interior, de não sei aonde, que foi numa feira, gostou, analisou a peça, estudou, né? E conseguiu fazer alguma coisa parecida. E, poxa, é legal, atendeu a ele. Né? Você não vai ficar chateado com uma pessoa que fez porque gostou. Você fica chateado, eu acho que eu, pelo menos como designer, se alguém pegasse isso para se promover comercialmente, sem dar os créditos devidos à pessoa que criou. Ok. Léo, quer falar? Eu acho que hoje a questão da cópia, quando a pessoa ela se propõe a copiar, já está agindo de má fé porque a capacidade de informação e de pesquisa é muito ampla. Então, a gente vê de tudo e sabe realmente de quem é o quê, mas se a pessoa assume aquela postura de copiar, ela vai trilhar uma estrada que não vai ser muito longa. Isso já vai ser um fato, né? No meu caso, também teve uma peça que a gente achou, a minha esposa achou na internet, na Polônia, um final de curso de design, fez uma luminária de ferro de passar roupa, que eu já tinha feito, só que ele colocou, manufaturado por mim, criado por Léo Capote. Então isso é o bacana. E o pior, ele fez a luminária melhor que a minha. Ele resolveu alguns problemas da minha luminária. Então eu entrei em contato, agradeci, achei bacana a atitude dele de colocar. E segunda pergunta que você fez, eu acho que a parte comercial e a parte bem autoral, é difícil, mas a gente tem que tentar fazer ela ficar próxima. Os clientes, sim, eles querem algo sempre novo, o mais inédito possível, mas eles estão acostumados a entender dentro de casa produtos que realmente eles já estão acostumados, né? Então, no meu caso, as peças têm um pouco desse choque que traz essa função, tem que ser usada, tudo, mas te traz uma recompensa emocional, porque às vezes o produto que está sendo usado, ele lembra alguma coisa do passado da pessoa, alguma coisa assim, mas eu tento ao máximo usar agora, a partir de 1 ano e meio, 2 aqui para trás, um pouco de estofado. Eu também sinto que precisa ter um conforto maior, uma mistura do couro com o metal de uma forma meio inesperada, mas eu acho que para encaixar precisa realmente desse equilíbrio. É super bom fazer uma peça completamente diferente, mas o acesso dessas peças dentro de um projeto, às vezes ele acaba roubando muito a cena dentro de um projeto de interiores como um geral, né? Então, esse equilíbrio é meio complexo. Ao mesmo tempo, tem momentos que a gente tem essa pedida, que é para fazer uma peça que justamente para né, para chamar a atenção. Mas, como volume, eu acho que o mais bacana é conseguir encontrar um equilíbrio entre uma coisa mais comercial e, ao mesmo tempo, comercial diferente. Que eu acho que é bem difícil, mas... É o comercial diferente. A gente tem um tempinho ainda, porque pediram que eu postergasse um pouco o final desse painel. Eu queria propor uma coisa diferente. A gente tem aqui um painel de criadores e pensadores do nosso universo. E alguém tem alguma pergunta? Se manifeste. Alguém quer fazer alguma pergunta para algum deles? Eu queria conversar com vocês, com o Léo e com o Daniel. Um falou em exclusividade, individualidade do projeto, né? Para democratizar o projeto, ele não pode ser tão individual e exclusivo. É isso que eu queria saber. Como que a gente trabalha com isso? Não, acho que pelo contrário. O que a gente faz hoje nós nos apropriamos de tecnologia, de inteligência artificial, para poder conhecer cada vez mais as pessoas de uma forma mais eficiente. Acho que o Léo ele comentou em algum momento que, desde o momento que a pessoa senta na cadeira, como ela se veste, como ela fala, referências que ela traz, você está avaliando aquele indivíduo. A gente trabalha de forma online, mas a gente não deixa de conhecer o indivíduo, porque se você pegar no conceito hoje, quando eu falo de tecnologia, muitas pessoas se confundem, porque a gente está vivendo no momento da tecnologia a era cognitiva, onde o maior desafio é fazer com que a máquina possa não ter respostas numa árvore de decisões como sim ou não, mas sim ela interagir com outro indivíduo como o próprio indivíduo.
Então, ela entende com a interação e ela não tem uma resposta certa ou errada, você vai treinando ela para o que é certo ou para o que é errado, e quem treina ela são os especialistas, que são os nossos profissionais, que também são designers de interiores e arquitetos. Então, a única coisa que a gente faz hoje é ser mais eficiente no tempo que nós utilizaríamos nas interações com esse consumidor. Quando, há uns 4 ou 5 anos, eu conheci uma pessoa que ela chama Liz Assunção. Ela foi uma das fundadoras da BD e ela tinha uma dinâmica bem legal, baseada em psicodrama. Ela fazia 2 meses de interação com os seus próprios clientes, e ela falava assim, quando ela pegava uma família, ela fazia questão de interagir com todos os integrantes daquela família. Então, se fosse mãe, pai, 2 filhos, cachorro e papagaio, tinha que estar todo mundo na hora da interação. E aí, por 2 meses, em vários encontros semanais, todo mundo interagia utilizando dinâmicas com slide, com formas geométricas, com cores, com tudo isso. E ela avaliava 1 a 1 cada aquele momento, e o cerne do trabalho dela era barganha, como ela sempre falou. Ela falava assim, até que ponto algo que pode estar dentro da minha casa é bom para mim, que não vai incomodar o próximo, né? E aí, quando nascia o projeto, ele nascia como um resultado, como um conjunto da interação de todos os moradores, e ela falava que ela nunca nem tirou uma foto de um projeto, porque ele era basicamente aquilo que eles queriam, através das competências técnicas e artísticas do profissional, que materializavam aquilo. Isso é o que a gente mais defende no nosso trabalho hoje. Eu aprendi muito com o processo da Liz, e a gente faz o possível para conhecer todos os nossos clientes nas suas características únicas, na especificidade. Porque quando você analisa dados, por exemplo, eu posso falar que 2 homens de 50 anos, pai, têm um perfil muito parecido. Mas nós, designers, sabemos que a forma de cada um deles vai ser completamente diferente. Então, nós nos apropriamos de uma dinâmica que ela traz machine learning, sim, para trazer mais eficiência para esse processo, mas nós também temos um mix do atendimento especializado para conseguir conhecer a fundo esse consumidor. E aí isso é validado já desde quando existe a empresa, até pelo nosso NPS, que é uma forma de medir a satisfação do usuário hoje, que é um dos maiores NPS de empresa de serviço no Brasil atual. Então, o nosso trabalho hoje é, sim, trabalhar especificamente para cada pessoa, considerando ela única. Obrigado, Daniel. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer ao Léo, ao Daniel, ao Sérgio, ao Nuno e à Lê por terem aberto um espaço na agenda deles para mostrar para a gente como é pensar o design além da forma. São pessoas muito particulares nesse universo e foi um prazer para mim mediar esse papo. Obrigado a todos.